Agora, se Deus realmente te chamou, tudo bem. É perigoso não seguir o seu chamado. É muito perigoso para a sua vida, para o seu propósito. Tudo na sua vida está conectado ao chamado. Quanto ao que Deus está fazendo, Ele fará, seja usando um macaco ou um jumento. Se Deus verdadeiramente te chamou para servi-lo, meu irmão, então não olhe para mais ninguém. Existe um motivo real e profundo. Existe um motivo claro e verdadeiro para o chamado de Deus. Por isso, é perigoso não ser chamado ou não honrar o chamado divino e sagrado, que é tão importante. É realmente muito perigoso não ser chamado. Agora, nesta noite, quero apenas compartilhar uma breve mensagem sobre a importância de um chamado. A importância do chamado é muito grande. Aleluia, amém. O chamado de Deus é realmente muito, muito importante. Isso é algo de grande importância e relevância para todos nós sabermos e compreendermos plenamente. Mateus capítulo 22, versículo 14, a profunda e verdadeira importância de um chamado divino. Amém. Agora diz o seguinte: porque muitos são chamados, mas poucos são verdadeiramente escolhidos para a vida eterna e a glória de Deus. Tudo bem. Agora é algo muito importante, verdadeiramente significativa. O chamado de Deus é de suma e profunda importância em sua vida e de grande impacto. E você tem que saber disso. Quando eu vejo alguém, a primeira coisa que imediatamente me ocorre e que eu penso é se essa pessoa foi verdadeiramente chamada ou não para o que ela faz. Então, onde está a equipe de adoração, a talentosa e dedicada equipe de adoração? Sim. Quem estava liderando o culto? O jovem Darwin. Ok. Quando ele estava liderando o culto e quando a equipe de louvor estava liderando, essa foi a pergunta que me ocorreu, uma pergunta muito importante e que realmente me fez refletir profundamente. Eles são chamados? Ele é chamado? Veja bem, isso é de fato a coisa mais importante para algumas pessoas. Eles estariam porventura se perguntando com uma grande curiosidade: ele é um achante por acaso? Ele é um airwe? Uma arma da NDC MPP de A. É isso que você pode estar pensando quando você vê alguém. Ele é casado por acaso? Ou algo assim, talvez com filhos? Ele não é casado. Todas essas são maneiras diferentes de pensar sobre uma pessoa. Mas ao longo dos anos me vi conversando com as pessoas e pensando. Ele é chamado? Sim. Ele está interessado em um chamado? Olá, por favor, sente-se. Você pode sentar na frente. Você é, né? Ok. Desculpe pelo atraso. Amém, sim. Então é importante acreditar que isso é algo muito importante sobre uma pessoa. Agora você pode viver toda a sua vida cristã, desde o seu início até o seu fim, sem sequer precisar pensar em um chamado específico ou vocação divina. Sim, você pode viver sua vida. Assim como alguém pode chegar e viver toda a sua vida sem perceber. Se alguém é genuine ou achante, você nunca vai perceber ou sequer estar ciente disso. Quando eu estava em
Aleluia. Então, quando de fato acontece, o que é que acontece de verdade? Eu estava no ensino médio e, sinceramente, eu não tinha a menor consciência de onde alguém realmente era. Eu nem sabia disso. Foi muito mais tarde na minha vida, por causa de alguns acontecimentos sociais e políticos significativos que ocorreram no país. E com o tempo, eu também passei a ter uma consciência muito mais profunda e clara de certas coisas importantes e complexas que antes me eram desconhecidas. Sim, assim como todo o país está ciente, consciente de certas coisas. Isso nem sequer passa absolutamente pela sua cabeça. Então você pode simplesmente viver a sua vida inteira, entende? Sim, minha mãe era da Suíça. Minha mãe era muito, muito consciente de onde alguém era realmente em Gana, dentro de Gana. Ela não era daqui porque, de fato, ela não era originária deste lugar. Mas outras pessoas são muito mais conscientes. Quando eu apareci com a minha esposa ou com a minha namorada, a minha mãe nunca perguntou de onde ela era ou qual era a sua origem. Isso nunca foi mencionado. Não, não. Sim, certas coisas realmente nem passam pela cabeça de algumas pessoas. Como você pode viver toda a sua vida, por toda esta vida, sem isso ou sem se importar verdadeiramente com isso? Certas coisas simplesmente não vão passar pela sua cabeça de forma alguma. Da mesma forma, você pode viver a sua vida inteira, certo? Sem nunca lhe ocorrer, de fato, se você é realmente chamado ou se existe algo como um verdadeiro chamado. E eu acho que isso é muito sério, porque realmente, se você é chamado, certo, e não tem consciência disso, ou não segue, você está cometendo um grande erro em sua vida. Você está desperdiçando sua vida. Steve Jobs, aquele que fez o iPhone, sabia que ele estava no auge da carreira. Agora, Steve pula. Ele disse algo muito significativo naquela época. Ele havia sido diagnosticado com uma forma extremamente rara e agressiva de câncer de pâncreas. Uma condição médica bastante séria e desafiadora. Câncer de pâncreas já é algo sério. E ele tinha uma forma rara da doença. E ele disse: você deve aproveitar sua vida porque não tem muito tempo. Obviamente, para alguém como ele, que já tinha conquistado absolutamente tudo o que conquistou em sua vida, como a dura realidade que você enxerga quando é diagnosticado com certas doenças, todo santo dia, a cada instante, a cada momento, você pensa nisso. Você pode não estar pensando nisso, mas a pessoa está. Todo dia, isso soa como um sino nos ouvidos da pessoa. Suando, suando, suando como um rei. Está acontecendo. Sim. O tempo está se esgotando rapidamente. O tempo está se esgotando de forma irreversível. Você não pode permanecer aqui por muito mais tempo, pois a situação se torna cada vez mais crítica a cada instante que passa. Entendeu? Sim. Então é muito importante sobre o chamado, como a importância de um chamado. Porque todo chamado tem um tempo. Paulo tinha cerca de 58 anos quando morreu. Apóstolo Paulo, 58. Sim, eles não viviam por muito tempo naquela época, o que era comum para a maioria das pessoas.
Então, estima-se que o apóstolo Paulo tenha morrido com cerca de 58 anos de idade. Sim. Entendeu? Sim, com certeza. E muitas pessoas grandes que causaram impacto, elas não viveram muito. Não viveram. Não chegaram a ficar velhos. Muito velhos. Então, o motivo de você estar vivo com o passar do tempo, sabe, se resume a uma coisa só. Existe um chamado e já houve um chamado? Sim. Sabe, não é algo que eu tenha realmente notado, ou, para ser mais preciso, que eu tenha plena consciência. Mas é a principal coisa em que penso quando vejo as pessoas, de fato. Você é chamado. Você acredita que é chamado? Sim. Você acredita que foi chamado? Você é chamado? Você acredita que foi chamado? Você entendeu? Agora, se você acredita, se o bispo Ual estivesse lá, ele estaria gritando, ele acreditaria em sua cabeça. Mas ele não está aqui. Ele está no céu. Ele espera que você ouça o que estou dizendo, porque ele sabe melhor do que a maioria de nós que talvez você não viva até os 80 ou 80 e poucos anos. Sim. Então, essa é uma pergunta muito importante para todos nós. Existe, de fato, um verdadeiro chamado? Existe um chamado? Agora, há uma resposta que você poderia dar, que é a seguinte: eu realmente não sei, mas você deveria saber disso. Você deveria, de fato, descobrir se existe um chamado para você, um propósito maior. Porque se você for chamado, sabe, essa é a questão. Você é chamado. Se você não for chamado, tudo bem, não tem problema. Tudo bem. Uma vez ouvi o renomado Keith Green perguntando às pessoas presentes na congregação: estou dizendo que o ponto principal e mais importante. O ponto principal sobre você não é se você é um homem ou uma mulher, se você pertence ao partido político MPP ou ao NDC, você é da etnia AEG ou Ashanti, você é um cidadão ganês ou um cidadão nigeriano. Mas o ponto verdadeiramente crucial e mais importante sobre você é: você foi chamado para um propósito maior? E isso é algo realmente muito importante, de fato. Então, quando um pastor não tem a devida consciência disso, ele acaba se preocupando muito mais se você é uma pessoa rica ou uma pessoa pobre. Você tem carro? Você não tem carro? Você tem dinheiro ou você não tem dinheiro? Mas estou encorajando você a pensar sobre isso. Então, todos vocês no palco, a pergunta que vem à nossa mente é: vocês são chamados? É como se algum desses caras tivesse ligado para você. Pegue, ele é um tecladista. Você está interessado no que estou falando? Sua cabeça é assim. É como se você estivesse esperando que eu terminasse. Você foi chamado ou não foi chamado? Vai. Tudo bem? Agora, acho que para responder a pergunta se você é chamado ou não, tudo bem. Vamos ler Mateus 22, versículo 40. Muitos são chamados. Mateus 22, versículo 14. Então, a resposta à pergunta é que muitos são chamados. Então, há uma probabilidade de você ser chamado. Sim. Uma das coisas que você percebe em uma igreja como a Kadesh, é que você tem a sensação de que algumas pessoas são chamadas. Sim.
E o motivo principal e fundamental é que muitas pessoas que são verdadeiramente chamadas para um propósito maior não levam isso a sério de forma alguma. E muitas pessoas que são chamadas, ou muitas pessoas que estão assistindo a tudo isso, sentem que as poucas pessoas que parecem ser realmente chamadas têm algo muito especial e único que talvez tenham visto ou recebido de alguma maneira. Algo que as distingue e as torna verdadeiramente diferentes. Você entende agora o ponto crucial e a importância disso? Você acha que eu sou chamado ou não? Quem me dera. Quem me dera também poder te contar histórias verdadeiramente fantásticas de como Jesus apareceu para mim em uma visão. Falou comigo, disse isso, disse aquilo, falou várias coisas. Paz. Você entende? Sim, mas essa não foi, de fato, a minha experiência pessoal. Sim, mas eu acredito verdadeiramente e com convicção que sou chamado. Sim. Um dia, um irmão muito querido veio ficar hospedado na minha casa e ele me disse que durante a noite Jesus entrou pela porta principal. Ele estava hospedado no andar de cima da minha casa, no quarto de hóspedes. Porque ele era um parente muito próximo, então ele estava ficando no andar de cima, no espaço reservado para visitas, e ele me disse que Jesus entrou pela porta de forma inesperada, no meio da noite, enquanto ele dormia tranquilamente. Eu disse, sério? Ele disse, sim. E eu perguntei, o que aconteceu? Ele disse que Jesus o mandou estender a sua mão e lhe deu algo. Isso mesmo. E eu então perguntei, e o que aconteceu depois disso? Ele disse, foi isso que aconteceu. Então, quer dizer, ele disse que tinha experimentado, sabe, uma graça muito especial e uma visita verdadeiramente divina de Deus. E eu fiquei pensando profundamente quando ele me contou essa história. Eu disse para mim mesmo, esse cara nunca mais vai deixar ele vir na minha casa, porque talvez Jesus estivesse vindo especificamente para me ver e acabou indo ver ele. O que é uma pena, uma verdadeira e grande pena, de fato. Sim, talvez ele estivesse realmente vindo para me ver e por algum motivo se perdeu no caminho e foi parar com esse estranho cara, apenas para ele vir e me contar todas essas histórias. Aleluia, amém. João, o capítulo 15 e o versículo 16. João 15 diz claramente, vocês não me escolheram. Agora Jesus disse enfaticamente, vocês não me escolheram, mas eu de fato escolhi vocês. Amém. Então você foi verdadeiramente escolhido por Deus, o Criador de todo o universo. E se você foi realmente escolhido, está vendo? Tem uma música que nós cantamos. Só seja muito, muito legal comigo, por favor. Não tem uma música assim? Por favor, seja muito legal comigo. Eu direi que te amo, vou me casar com você e vou te levar para casa. O que significa que eu te escolhi. Por favor, seja muito, muito legal e gentil comigo. O que significa que você realmente precisa mostrar uma certa e clara resposta ao convite, ao chamado que lhe foi feito. Mas, infelizmente, posso dizer que muitas e muitas pessoas simplesmente não respondem ao chamado. E é precisamente por isso que parece que apenas poucos são verdadeiramente chamados. Parece que poucas pessoas são chamadas. Está vendo? Agora, depois de um considerável período de tempo convivendo e observando atentamente as pessoas, até mesmo no ambiente escolar, digamos, na renomada faculdade de medicina, veja bem, na faculdade de medicina, eles realmente te ensinam, sabe, a realizar procedimentos e fazer coisas na prática. Na vida real, alguém chega e essa pessoa está com um notável galo na cabeça, ou algo semelhante. Quero dizer, as provas e os exames são sobre como você examina minuciosamente isso e descobre exatamente o que é o problema. É assim que são os exames. Ou alguém tem algo no estômago, ou algo assim, e como se pode sentir isso, como se pode perceber isso.
Mesmo sem a necessidade de um raio-x, você pode identificar e saber que essa pessoa tem câncer apenas com o olhar atento. É impressionante como, na prática, eles realmente ensinam como examinar cuidadosamente os pacientes ou como obter e interpretar os sinais e sintomas mais sutis. Você percebe? Você realmente aprende coisas muito, muito importantes e cruciais para o diagnóstico e tratamento. Agora, quando você observa atentamente a resposta e o comportamento das pessoas, percebe claramente que algumas delas, mesmo tendo saído da mesma instituição de ensino, demonstram uma notável falta de conhecimento e preparo. Elas realmente não sabem muita coisa e você até se pergunta com certa dúvida se elas de fato fizeram a faculdade de medicina. Estou falando da faculdade de medicina. Sim. Quando eu era um jovem médico residente, havia um cara, ele era um grande amigo meu, e eu fico me perguntando sinceramente onde ele está agora. Mas ele não sabia nem mesmo o básico do básico. Estou falando sobre a resposta à escola. Você pode considerar a escola inteira como uma chamada de atenção, uma convocação importante. Ele não sabia. Quando você é médico e está conversando com alguém, a pessoa vem te ver ali, você não fica só batendo papo. Ah, Charlie, como assim? Não é conversa fiada. Veja bem, temos algumas perguntas cruciais que realmente devemos fazer. Você consegue entender isso? Sim, é fundamental. Uma das perguntas essenciais que precisamos saber é o nome completo da pessoa em questão. E a outra pergunta igualmente importante que precisamos obter é a idade exata dela. Porque dependendo da sua idade, de fato, dependendo da sua idade, certas doenças nem passam pela nossa cabeça. Precisamos saber quantos anos você tem. Isso faz parte do treinamento, porque uma pessoa jovem e saudável raramente tem certas doenças ou condições médicas graves. Então, quando você diz que tem 50 anos e diz que tem isso e aquilo, realmente você tem 50 anos e está apresentando esses sintomas, aí dizemos: precisamos fazer algo, precisamos verificar alguma coisa e assim por diante. Mas se você tem 20 anos e está mencionando exatamente os mesmos sintomas, entende? Nós simplesmente diríamos: é Covid ou é. Quero dizer, coração partido é algo emocional, alguma coisa assim. Mas de qualquer forma, esse cara era um médico e não sabia exatamente quais perguntas fazer. Ele era um médico muito qualificado, assim como eu. Então eu tinha que saber, embora fosse da mesma escola de medicina, e claro, mesmo assim, eu tive que assumir a responsabilidade. Peguei um papel e uma caneta e escrevi para ele. Essas são as perguntas a serem feitas. Temos algo chamado ODQ, que é questionamento direto. Sim, e questionamento direto. Depois temos as áreas cardiovascular, esta é aquela espacial, diferentes coisas que perguntamos e abaixo de cada uma temos as perguntas que fazemos. É a primeira coisa que você aprende a fazer. Nós chamamos isso de CLAC, um paciente. Sim. Sim. Então, as respostas das pessoas ao treinamento, a ponto de elas não saberem a primeira coisa fundamental que ele demonstra ou apresenta, aquilo que é a base de todo o conhecimento que está sendo transmitido. Ao longo dos anos, também aprendi que você pode ter algo grandioso te chamando ou te treinando, mas ainda assim pode responder mal ou de forma inadequada, até mesmo no secular. Você pode ter a oportunidade de viajar para o exterior e ser treinado, pode ter a oportunidade de realmente ver isso, ver aquilo, ver diversas coisas, mas ainda assim acabar não sabendo muito conhecimento. Então, realmente temos respostas diferentes para a mesma coisa assim. Algumas pessoas têm visões. Sabe, eu realmente conheci muitas pessoas que me disseram que viram Jesus. No começo, quando você me diz que viu Jesus, fico bravo porque tenho ciúmes. Tenho ciúmes da pessoa.
Mas depois de algum tempo comecei a ver pessoas que diziam ter visto Jesus. E não os vejo fazendo muito por Deus. Sim. Então começo a falar sobre esse cara que viu Jesus e tal. Mas não vejo os caminhos dele. Enquanto nós, que não vimos Jesus, todos os dias estamos orando para ver Jesus. Isso não acontece. Então eu sei que é por isso que parece que poucos são realmente chamados, enquanto muitos são chamados, mas as respostas que recebem não são tão fortes e impactantes no fundo. Sim, elas não possuem a profundidade e a ressonância esperadas. É como o amor. Por isso eu disse que o seu amor é melhor do que o vinho. Porque existem níveis cada vez mais altos e diferentes variações de amor. Por isso é que se diz que ninguém tem amor maior. Existe um amor que é maior. Você pode se casar com alguém e ter amor. Você pode se casar com alguém, ter um amor que é melhor do que o vinho. Você pode se casar com alguém e ter um amor que é como vinho. É, como vinho. Como quando você é casado com uma pessoa, é como se você estivesse bebendo. Tipo, é como se você estivesse se tornando um alcoólatra. Não, eu não escrevi a Bíblia. A Bíblia diz que o seu amor é melhor do que o vinho. Então, isso significa que existe um amor que está no nível do vinho. Sim. E então existe ainda mais do que o vinho. Você será mais do que o vinho. Sim. Sente-se aí. Um dos meus professores na escola morreu por causa da bebida. Tipo, o álcool, o vinho, isso o afetou. Foi demais. Ele era viciado. Ele não conseguia parar. Então, aqueles cujo amor é como o vinho, você se torna viciado na vida deles. Ah, sim, sim. Então, o meu assunto hoje é a importância de um chamado. A importância de um chamado. Muito, muito importante. Amém. É importante que você responda ao chamado e que a partir de agora você tenha que pensar em si mesmo como eu sou chamado ou não sou chamado, e muitos são chamados. Então, o que precisamos é de maiores respostas a esse chamado, especialmente dos jovens. Você vê naturalmente pessoas muito mais velhas querem mais descansar do que realmente amar. Yeah. Sim. Você está ouvindo? Naturalmente? Então Deus está verdadeiramente procurando por pessoas. Amém. Mapualo. Quem realmente vai amar? De qualquer forma, é de suma importância que você, como um jovem em crescimento, dedique um tempo para refletir profundamente e considerar o verdadeiro significado do amor, sobre a chamada.
Sim, se você permanecer no poço pequeno, o seu chamado interior se apagará completamente. Não é que ele não esteja realmente lá, mas sim que você o negligencia. Yes, sim. Todos vocês conhecem a parábola do semeador. O semeador saiu para semear. Em outras palavras, a sova saiu para chamar as pessoas. Cada semente que você recebe é realmente um verdadeiro chamado de Deus. Sim, um propósito divino e significativo. Mas então, os cuidados e as preocupações deste mundo, as pesadas responsabilidades da vida cotidiana e a enganosa ilusão das riquezas materiais que muitas vezes nos desviam do caminho verdadeiro. Tudo bem. E o que mais? Os prazeres mundanos e as satisfações temporárias acabam por sufocar e saciar o chamado divino que recebemos. Então você fica como se não houvesse chamado. Amém. Você está realmente me ouvindo agora? Por favor, entre e sente-se no chão. Venha e sente-se no chão. Estamos fechando. Estamos a compartilhar a graça. Se você quiser sentar no chão aqui, alguns jovens vêm e se sentam. Na verdade, esses são os funcionários do serviço de sábado. Então, não sei por que o pessoal dominical também decidiu vir. Similar. Agora, o chamado de Deus, se você não o seguir, é algo de extrema seriedade e de profunda importância. E por que isso é tão crucial? É porque todo e qualquer chamado possui um contexto específico e intrínseco que o define. Todo chamado tem um contexto? Sim, exatamente. Como se realmente houvesse um motivo claro e preciso para o chamado em questão. Há um motivo. É por isso que o chamado é muito importante, porque há um motivo claro e fundamental. Você está comigo? Vamos agora olhar com atenção para 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, um texto verdadeiramente inspirador. Quem nos salvou e nos chamou? Então, o renomado Derek Prince diz que não há absolutamente nada melhor do que salvar sem marcar. Nada disso. Em primeiro lugar, todo aquele que é salvo é chamado de fato para um propósito divino. As respostas não correspondem. Olhe para o vaso. Diz: quem nos salvou e nos chamou? Tudo bem, nos salvou. Termine com o chamado sagrado. Agora, é exatamente isso que estou dizendo. A importância de um chamado, de um verdadeiro chamado, é que ele é um chamado sagrado. O que significa chamado sagrado? Sagrado. Todos nós pensamos que santidade significa não cometer fornicação. Curta se você não se comprometer. Mas como pode um chamado não cometer fornicação? Um chamado é um chamado. Mas no dicionário, sagrado significa algo muito especial. Algo que é considerado especial por causa de um propósito religioso ou espiritual. Essa é uma definição de algo verdadeiramente sagrado. Algo muito especial no sentido mais profundo e abrangente religioso, sabe? É algo realmente muito especial e significativo. Então, se dizemos que é um templo sagrado, é um lugar especial ou um homem sagrado. Homem especial ou tabernáculo sagrado é um lugar especial para um propósito religioso. Tudo bem? Agora, o chamado é sagrado. Como se fosse especial. E é perigoso não seguir o chamado. Estou falando apenas da importância da ligação. E você vê qualquer um aqui que seja um jovem que Deus chamou, é perigoso. Marque minhas palavras. Estou usando a palavra com cuidado. É perigoso viver a vida sem se entregar à essência.
E é perigoso viver sua vida olhando para o que outras pessoas estão fazendo com o chamado delas. Se você olhar para outras pessoas, vai acabar sendo muito, realmente mal direcionado. Você vai receber o espírito do erro. Sim, você realmente recebe o espírito do erro, porque o que as pessoas estão fazendo, de fato, muitas vezes, não é o correto. Então é muito importante e por isso é muito significativo. Tudo bem. Agora diz em 2 Timóteo 1, versículo 9. Ele diz que nos chamou com uma santa e divina vocação, não segundo as nossas próprias obras, mas sim segundo o seu próprio propósito e a sua imensa e maravilhosa graça. É por isso que é perigoso estar neste mundo e não seguir o seu chamado ou abandonar o seu chamado. Sabe, um dia eu estava no escritório quando meu irmão veio até mim. Ele disse que estava em tempo integral no ministério. Ele disse, ele vai, eu vou para o exterior. Simples assim. Ele simplesmente disse, estou indo embora, sabe? E tem alguém que disse que foi chamado. Ele veio todo cheio do chamado. Deus me chamou. Eu realmente quero servir a Deus. E eu também abri as portas e ele veio. Então, de repente, um dia ele foi embora. Vai trabalhar em algum lugar e tudo mais. Então, minha preocupação era essa. Achei que você tinha dito que foi chamado. Você se esqueceu do que está pensando sobre o que disse? Muitas pessoas, quando chega um determinado momento em suas vidas, esquecem completamente disso por um breve instante. Sim, então o principal e mais importante é uma verdadeira vocação. Agora, em 2 Timóteo, está escrito, ele não nos chamou segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. O que significa que o chamado é algo que já está determinado antes mesmo de você nascer. Está determinado. Sim. Então, a importância de um chamado. A importância de um chamado é que ele é algo verdadeiramente sagrado e muito especial. Algo realmente muito especial e significativo. Não brinque com isso. Quando você brinca com um chamado divino, está brincando com a sua própria vida. Portanto, se Deus te chamou para estar no ministério, você precisa tomar todas as medidas necessárias e essenciais para estar no ministério. Lucas 16:16 nos diz que desde o tempo de João Batista até João havia pregação, mas desde então todo homem se esforça para conseguir entrar no reino dos céus. Se você não se esforçar, não será dado a você assim, de graça. Aqui você está aqui. Ministério, aqui está um chamado. Aqui está uma igreja. Não existe isso de simplesmente estar lá se esforçando. Diz que a lei e os profetas foram até João. Sabemos que havia a lei. Isso é o livro de Deuteronômio e o livro de Êxodo. Esses são os grandes profetas, como Isaías, até o tempo de João Batista. Desde aquele tempo, desde o ministério de João, qual é o tema central? O reino de Deus. E todos estão se esforçando intensamente para entrar nele. Nada será dado a absolutamente ninguém. Então, novamente, é por isso que eu digo que quando as pessoas conhecem o chamado e não se entregam a ele, espere, entendeu? Parece que elas não são chamadas depois de um tempo. Você não é chamado. Você não é chamado. Eu sou carpinteiro para Jesus. Então eu sou advogado para Jesus. Eu sou de TI para Jesus. Eu sou político para Jesus. Você está ouvindo? Certo. Então, a partir de hoje, a principal e mais importante pergunta que você deve se fazer a si mesmo é: eu sou verdadeiramente chamado? Existe um chamado divino? Eu gosto muito da forma como Keith Green responde a essa pergunta. Keith Green diz: chamado de fato. Você disse chamado? Você não precisa ouvir um chamado. Você já foi chamado. Agora, eu quero apenas te mostrar a importância de um chamado. Êxodo. Agora, antes de analisarmos isso, quando chegarmos ao final,
Quero que você leia Isaías 14. Vamos olhar para o versículo 24. A partir de 24. Sim. Isaías 14, 24. Sim. Vamos agora ler os versículos 24, 25, 26 e 27. Então observem todos. Você está assistindo? Sim. E por favor, escreva agora com atenção. Não sinta a pena de Deus. Não sinta a pena de Deus. Não sinta pena de Deus. Porque há pessoas que sentem pena de Deus achando que ninguém está dando atenção a Ele. Você entende? Mas eu quero que você escreva: não sinta pena de Deus. Sim, não sinta pena de Deus. Deus diz, Isaías 14, versículo 24. Você está assistindo? Não envie nenhum WhatsApp e não cheque seu Instagram. Apenas digite: não sinta absolutamente nenhuma pena de Deus, de forma alguma. E Isaías 14 é o versículo. Ele diz, o Senhor. Você está assistindo? A essa altura você já deveria ter terminado de digitar isso. O Senhor jurou, dizendo: certamente como eu pensei, assim acontecerá. E como eu determinei, como o quê? Qual é o propósito de Deus? O seu plano eterno. Isso vai se cumprir. É isso, eu disse, não sinta pena de Deus. Como se talvez o que ele está tentando fazer, ele não fosse conseguir. Ah, não sinta pena dele de jeito nenhum. Ele está fazendo exatamente o que quer fazer. Versículo 25. Eu quebrarei os assírios, seja lá o que for, blá, blá, blá. Vou ler outro, versículo 26. Nós vamos olhar o 26, diz assim: este é o propósito. Isso é propósito. Sempre lembre deste versículo, Isaías 14, 26. É um versículo importante em Isaías. Este é o propósito. Esse é o propósito que se estende sobre toda a terra. E esta é a mão poderosa que está estendida sobre todas as nações e povos. O próximo versículo. Pois o Senhor determinou. E quem poderá anulá-lo? Em outras palavras, quem vai cancelar isso? Por isso que eu disse, digite, não sinta pena de Deus. E esta é a mão dele que está estendida. E quem poderá fazê-la voltar? Quem vai fazer a mão dele recuar? Ninguém, absolutamente ninguém, será capaz de impedir ou frustrar o que Deus está ativamente tentando realizar. Então, se você escolher não se envolver ou não responder ao chamado que lhe foi feito, saiba que será você quem, infelizmente, vai perder uma grande oportunidade. Pessoas miseráveis, às vezes, são como orangotangos. Elas acham que estão prejudicando a igreja de alguma forma. Mas, na verdade, destruíram as próprias vidas. Sim, eles se destroem completamente. Então, quando você não segue as instruções ou os procedimentos corretos, as consequências podem ser significativas. Quando você não atende a um chamado, pode pensar: a obra de Deus, a obra divina, não vai ser concluída ou realizada de forma plena e completa. Não, é a sua vida que não será concluída ou realizada. É a sua vida que vai funcionar. Eu não sei por que você está pensando em Deus. Não sinta pena de Deus, de jeito nenhum. Eu estava observando um irmão que foi pedir uma moça em namoro e então a garota estava... Eu disse: irmão, siga em frente, siga em frente. O que é isso? Sim. Ela quem perde. Ela quem perde. Similarly, estou falando sobre a importância de um chamado. Sim. E ainda nem entrei de fato no assunto. Estou quase começando agora. Vai ser um momento breve, mas é absolutamente crucial que você ouça atentamente. É extremamente perigoso e enganoso pensar que Deus está perdendo o controle da situação. Isso não é perder. Deus não precisa de você. Deus nunca vai precisar de você. Nunca comece a achar que Ele precisa de você.
Você é quem precisa de Deus. Você realmente precisa de Deus. Você sempre vai precisar. Não é Ele quem está em apuros ou em necessidade. Ele disse: este é o propósito que está determinado desde o início. E esta é a mão que está estendida. Quem poderá fazê-la recuar? Quem poderá anulá-la? Quanto ao que Deus está fazendo, Ele fará, seja usando um macaco ou um jumento. Amém. Então, se Deus te chamou para servi-lo, irmão, não olhe para ninguém. Éramos 55 na minha turma da faculdade de medicina. Eu não conheço nenhum deles. Nenhum deles está em ministério em tempo integral. 55 pessoas. Eu não conheço. Talvez haja alguém. Talvez haja, mas eu realmente não conheço absolutamente ninguém. Pensando agora, conheço um casal que são pastores. Pelo menos o Dr. Nosh é de fato um pastor. Sim, sabe, mas eu realmente não conheço ninguém, de forma alguma. Não conheço outros. 55. 5 estudantes de odontologia e 50 de medicina. 5 estudantes de odontologia. 55. Oh, sim. Agora, se Deus realmente te chamou para um propósito, está tudo bem. No entanto, é muito perigoso não atender a esse chamado divino que Ele te fez. Muito perigoso para a sua vida. Tudo na sua vida está conectado ao chamado. Sim. Incluindo suas finanças. Sente-se, por favor. Você se lembra de quando o Peter estava aqui conosco há algum tempo? Você sabe, em Lucas, eles estavam pescando. Jesus veio e disse: por favor, você pode me emprestar seu barco? Pedro disse: sem problema. Você vai pregar? Ele disse: sim, vou pregar. Disse: se é para pregar, sem problema, pode usar. E Jesus disse: preciso que você afaste um pouco, porque se eu entrar na água sozinho e mover, vou me molhar, e aí será difícil pregar. As pessoas vão ficar me olhando e ir para cima de mim. Esta é a esposa, então se você não se importar, eu vou sentar e aí você me empurra. E Pedro disse: sem problema. Ele foi muito prestativo e atencioso. Então, quando Jesus terminou de pregar, Jesus, você sabe, Deus não faz absolutamente nada sem te recompensar de alguma forma. Deus é muito bom em pagar salários. Nunca é tarde. Então ele chamou Pedro e disse: olha, está vendo este lado aqui? Jogue sua rede bem ali, neste exato local. E mais uma vez. E provavelmente tudo isso foi o que levou Jesus a escolher Pedro. Como ele lhe disse? Ele disse: olha, coloque a sua rede bem aqui. Pedro disse: nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. E não pegamos absolutamente nada, mas segundo a tua santa e poderosa palavra. Agora, quando Pedro fez isso, ele pegou muitíssimos e realmente muitos peixes, entendeu? E ele ficou verdadeiramente e incrivelmente muito rico. Enquanto ele estava trabalhando, ele não ficou rico. Foi exatamente enquanto ele seguia o chamado interior e seguia o seu verdadeiro propósito de vida. Foi aí que ele ficou rico. Mas quando ele realmente se esforçava para conseguir riquezas, foi então aí que ele simplesmente não conseguiu. Foi aí que ele não conseguiu as riquezas. Mas foi quando ele estava seguindo o chamado e a instrução de Deus. Foi aí que as riquezas vieram até ele. Muitas pessoas, de fato, acreditam no trabalho duro. Jesus também acredita no trabalho duro. Mas você vai aprender a acreditar mais no chamado, na instrução de Deus, do que no esforço árduo. Esforço árduo. Sente-se. Agora, o chamado, a importância do chamado. Estamos chegando ao fim. Êxodo capítulo 1. Estamos olhando para o chamado de Moisés. Eu digo, estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito. Cada homem em sua casa que veio com Jacó. Rúben, Simeão,
Todas as almas que saíram dos lombos de Jacó foram 70 almas, mas José já estava no Egito. Ouça com atenção, a importância do chamado está no contexto do chamado. E muitas vezes você não tem plena consciência do contexto do núcleo do seu chamado. Há um motivo pelo qual você está sendo chamado. Existe um contexto para o seu chamado. Veja bem, o chamado de Moisés, na verdade, acontece em Êxodo, no capítulo 3. Se você abrir comigo, por favor, no capítulo 3, Moisés apacentava o rebanho de seu sogro Jetro. E o anjo do Senhor apareceu no versículo 2 em uma chama de fogo ardente. E Moisés disse: vou me virar para ver esta visão extraordinária, no versículo 4. E quando o Senhor viu que ele se virou para ver, Deus o chamou do meio da sarça ardente e disse-lhe: Moisés, Moisés, meu servo fiel. E ele respondeu: eis-me aqui. Esse é o chamado de Deus. Esse é o chamado de Deus. Mas existe um contexto, e esse contexto está em Êxodo, capítulo 1 e capítulo 2, que são o pano de fundo do chamado. Existe um motivo muito importante e significativo para isso. Há uma razão para o chamado de Deus em sua vida. É por isso que é perigoso não ser receptivo. É muito perigoso não ser responsável. É perigoso ser alguém que não pode ser invocado. Muito perigoso. É como você, meu caro. Eu estou nessa, mas não estou nessa vocação. E você conhece esta igreja, seja lá o que for, isto, aquilo, e assim por diante. Você está me ouvindo, você? Lucas capítulo 13. Ainda estou em segundo plano, mas quero dizer que é extremamente perigoso ser alguém que não pode ser chamado. Ó querida e amada Jerusalém, 34.334. 1334. Ó Jerusalém, tu que matas os profetas. Agora, verdadeiramente, há muitos lugares que matam e que são chamados. Se você for chamado e for lá, seu chamado terminará. Se você realmente quiser, vá lá, você finalmente terminou agora. Ó Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes, veja bem, é o próprio Deus dizendo quantas vezes ele tentou te chamar. Ele disse: quantas vezes eu quis reunir os teus filhos. Eu quis te chamar para mim, para a minha presença, muitas e muitas vezes, mas você simplesmente não quis olhar para isso, não quis aceitar. Eu teria reunido teus filhos como a galinha ajunta seus pintinhos. E você não quis. Você não quis. Você não quer isso. Você não quer o assunto. Você não está interessado. Você não está realmente interessado neste assunto específico de chamado, não é mesmo? Eu olho para as pessoas. Você nunca pode substituir a mensagem de prosperidade pela mensagem chamado de Deus. Dinheiro e chamado. O que é dinheiro? Olhe ao redor e veja. Quanto tempo faz que terminamos de construir esses lugares e fomos embora? Você nunca pode substituir a mensagem central da cruz, de verdadeiramente tomar sua própria cruz e seguir a Jesus Cristo, você. Não existe substituto, não tem rival nem igual, de forma alguma. Eu estou te dizendo. Para um jovem, para uma jovem, para alguém que encontrou seu caminho para a casa de Deus. Não há substituto, não há igual. Não existe mensagem rival sobre a sua vida, exceto o chamado de Deus para a sua vida. Não há igual, não há rival. Sim, Just.
Pedro provou isso. Ele provou isso. Ele disse: eu realmente gosto muito do trabalho, mas depois de tudo o que eu passei, não tenho absolutamente nada. Essa é a história de quase todos os seres humanos, infelizmente. Nós sofremos, nós trabalhamos, e ainda assim quase não temos nada. Agora ele, referindo-se a Jesus Cristo, disse no próximo versículo: eis que a vossa casa, o templo e a nação de Israel ficará completamente deserta e abandonada. Depois que tentei reunir vocês, vocês não quiseram ser chamados. Eu os deixei na desolação. Desolação esmagadora. Você sabe o que significa estar desolado? Desertificação. Você é reduzido, você é esvaziado, você é industrializado, pastoralizado, desmobilizado e desertificado. Desolação. Eu estava tentando chamar você de volta, você disse não. Tudo bem. Existem implicações para a independência. Quando você quer conduzir a sua própria vida, lembre-se sempre de que não é pouca coisa ser independente. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. Quando Kwame Nkrumah lutou pela independência e nós dissemos que temos o direito inalienável de gerir todos os nossos próprios assuntos internos. Similar. E eles declararam a sua independência com uma canção que descreve o povo que estava lá muito antes de nós, os opressores, resistindo ao governo opressor com toda a nossa força e com todo o nosso poder, demonstrando uma resiliência inabalável e uma determinação profunda. Sim, ele os descreveu como opressores. E nós, toda vez que cantamos o hino, dizemos essas palavras. Sim. Você quer administrar ou desadministrar sua vida? Deus diz, sem problemas, sinta-se à vontade. Lembre-se de que há um preço a pagar para administrar ou administrar mal sua própria vida, independentemente da vontade de Deus. É por isso que no último F.L. Perter eu estava dizendo que Deus perguntou a ele. Sim. Assim que Kwame Nkrumah declarou a independência, houve o que chamamos de revoltas de Alavanho, na região de Transtogo. Isso fica na região da água. Revoltas em Alano, seguido pelos distúrbios do GN em Accra. Tudo isso em apenas um único ano. Passamos pelo primeiro ano e depois vieram os Ashanti e também o norte de Gana, uma região significativa, agitação. Sim, então ele foi forçado a implementar a detenção preventiva. Eu o deteria para evitar que você fizesse coisas realmente ruins e prejudiciais no país. Então ele introduziu a detenção preventiva. No primeiro ano ele prendeu 38 pessoas. Depois, em alguns poucos anos, outras 350 pessoas foram adicionadas. Então, em 1973, acrescentou mais 1.200 pessoas. Ele precisava continuar prendendo para controlar a população. Não é pouca coisa, de fato, ser verdadeiramente independente. É algo que exige muito esforço e dedicação. Não é pouca coisa administrar a própria vida. Quantos querem administrar a própria vida? Quantos querem que Jesus administre sua vida por você? Sim,
E com o passar dos anos, ele tentou exercer um controle cada vez maior e mais opressivo sobre o povo. Porque todos estavam, eles tentaram matar todos eles, buscando eliminá-los completamente e de forma definitiva. Uma vez ele estava indo para a Índia e descobriram uma conspiração para assassiná-lo no aeroporto. Sim. Similar. Em outra ocasião, ele estava indo para Kulunu. Ele se encontrou com o presidente de Burkina Faso em Boku. E então ele foi para uma cidade que eu acho que faria alguma coisa e depois de lá para Kulunugu. E eles estavam em um comboio. Sim. E quando eles chegaram lá, estavam recebendo um buquê e alguém jogou uma granada na frente para matá-lo. E matou alguma menina. Sim. Sim. Pequena independência. Não é pouca coisa ser independente. E prenderam 3 pessoas. O presidente do partido deles, também conhecido como, você já ouviu falar de Aquajoacá, e outro cara. E eles os levaram ao tribunal. Quando eles foram ao tribunal, eles fizeram um julgamento e disseram que eram inocentes. Alta. Ele não estava nada feliz. Então ele criou uma lei que pode anular qualquer decisão do tribunal. E eles os prenderam novamente. Xari confusão estava chegando ao sistema. Não é pouca coisa ser independente. Quando você diz que é independente, esteja preparado e reflita sobre o desafio da sua vida. Aqueles de vocês que estão cuidando dos próprios assuntos, preparem-se para realmente sobreviver. Muito bem, sim. Então, para mim, quando Deus me chamou para o seu propósito, eu disse, sim, Senhor, estou pronto. Não foi fácil, pois Gana foi governada pelos britânicos desde 1844, 6 de março. Foi quando eles assinaram. É por isso que nossa independência é no dia 6 de março. Porque o título de 1844, assinado pelo governador de Goko, então Commander Hill, foi assinado no dia 6 de março. Até quantos anos isso vai durar? 57. Eles assinam um acordo. 100 e tanto? 113 anos. Estável. Estável. Quando ele finalmente fugiu, eles tentaram matá-lo implacavelmente até que ele, exausto, desmaiou por completo. Congresso da Independência. Parabenize seu vizinho pela independência. Eu parabenizo pela sua feliz independência. Feliz por não seguir a Deus. Eu desejo a você, desejo a todos o melhor. Seu carro, continuar. Continue com sua vida. Continue com sua vida. Vá em frente, faça o que quiser fazer. Quando seus pais dizem para você fazer o que quiser, é uma maldição. Agora, de volta ao Êxodo. Há um pano de fundo, estamos terminando. E José morreu. Tudo faz parte do chamado de Moisés. Sim. E todos os seus irmãos. José realmente morreu antes de seus irmãos, mesmo sendo mais novo? Os outros, Rubem e todos os demais, todos viveram mais, muito mais do que José. Sim. Até que todo o grupo estivesse morto. Então, o próximo versículo. Agora surgiu um novo rei. Veja, essa é a razão do chamado. Existem razões. Há coisas no pano de fundo. Por que Deus está interessado em você em particular? Há um pano de fundo para o seu chamado. E parte desse pano de fundo é o novo rei.
e não conhecia José. E ele disse ao seu povo, e um pensamento lhe veio à cabeça: esse povo é mais numeroso e mais forte. Vamos agir com sabedoria com eles, para que não se multipliquem e aconteça em caso de guerra, eles se unirão aos nossos inimigos e lutarão contra nós. Por isso colocaram sobre eles feitores para afligi-los com suas cargas. E construíram para o faraó cidades armazém, Pitom e Ramessés. E quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e cresciam. E eles se angustiavam por causa dos filhos de Israel. E o Egito fez com que os filhos de Israel servissem com rigor. Há um motivo para o seu chamado. Há pessoas que são afligidas. Pessoas que estão servindo a Satanás. Com rigor. Satanás empregou pessoas. Os levou cativos. O faraó é um tipo de Satanás. Ele representa Satanás. E Moisés representa Jesus. Porque Jesus era. Este é o Salvador. É interessante que Kwame Muba tenha escolhido o nome Osagifu, que significa redentor. Sim. Redentor. Você é, por acaso? Você faz parte desse serviço, porventura? Estou explicando que há um contexto por trás do chamado de Deus. Não é apenas um chamado ao acaso. Existem pessoas em algum lugar que estão servindo com rigor e dedicação, seguindo as ordens de Satanás, incluindo meninas, meninos e homens com diferentes tipos de aflições e problemas significativos. E há um motivo. Alguém em algum lugar está esperando que você diga sim. Alguém em algum lugar está realmente esperando que você diga sim. Senhor, a importância do chamado. Mas eu quero. À medida que chegamos ao final, quero dizer, não sinta pena de Deus de forma alguma. Não sinta pena de Deus, é só isso. Então, o que Ele pretende fazer? E no tempo em que Ele pretende fazer, Ele fará. Seja com você ou sem você. Observe e veja. Uma das razões pelas quais alguns desses orangus miseráveis e infelizes são tão perturbadores é porque eles continuam nos observando, esperando ver e ouvir algo ruim. Eles realmente acham que conseguiram remover completamente o propósito divino de Deus com a sua inesperada saída? Sim. Não existe absolutamente ninguém cuja saída, inclusive a minha própria, possa desviar. O que Deus, Isaías 14, 27 diz, há uma mão que está estendida. Você vai dobrar a mão de Deus? Quantos já jogaram esse jogo antes? Aquele que você... Sim! Quem vai mover a mão de Deus para baixo? Quem pode desanimar? Quem consegue empurrar a mão para baixo? A mão que está estendida. Quem pode fazer a mão de Deus mudar de lado? Alguém tem que estar louco. Há um contexto importante e profundo para o chamado aleluia. E o Egito fez os filhos de Israel servirem com rigor. Certa vez eu estava conversando com um jovem e ele disse: eu me masturbo 4 vezes por dia. Sim, com rigor. E eles tornaram suas vidas amargas, com servidão, na argamassa, nos tijolos, em todo tipo de serviço no campo. Todo o seu serviço em que eles fizeram com rigor. Rigor. Pessoas foram enviadas para trabalhar nos campos. Trabalhe, faça isso. Coisas diferentes. Com rigor.
Todo trabalho pode ser descrito da mesma maneira. Labuta, suor. Muito pouco para mostrar assim de fato, realmente, quase nada, praticamente nada. Então, há um contexto muito importante. E é exatamente esse contexto que é tão absolutamente crítico para que você tenha plena consciência de que Deus não o chamou para absolutamente nada. E então, ele tornou suas vidas extremamente amargas com uma dura e opressiva escravidão. Amargo. Quantos já viram amargura? Apenas 3 pessoas viram amargura. E o rei do Egito falou com as parteiras hebreias e disse: quando vocês fizerem o trabalho de parteira e as virem sobre o banco de parto, se for um filho, matem-no. Mas se for uma filha, então ela viverá. Mas as parteiras temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes ordenara, mas deixaram viver os meninos. E o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: uau, por que vocês fizeram isso? E deixaram viver os meninos. E as parteiras disseram ao faraó: porque as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são vigorosas e dão à luz antes que as parteiras cheguem. Porque quando uma mulher é muito fleumática, isso pode se manifestar durante o parto. Por exemplo, ela não faz força. E ela não é animada. Ela não é energética. E pode se manifestar durante o trabalho de parto. É tipo, empurre. Estou muito cansado, insisto bastante, insisto e durmo profundamente. Eles realmente não são animados de forma alguma. Então, às vezes, eles ficarão amargos. Empurre, 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 empurre. Quenua. Portanto, Deus agiu com as parteiras e o povo se multiplicou. E aconteceu que, porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes fez casas. Há um contexto por trás do chamado. Algumas pessoas conseguiram casas por causa do chamado. E Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: todo filho que nascer, lançai-o no rio, e a toda filha deixai viver. É por isso que todo cristão deve visitar o Egito. Você precisa ir e ver o grande rio Nilo. Sim, onde Moisés foi lançado. Você estará lá. Agora, no capítulo 2, saiu um homem da casa de Levi e tomou por esposa uma filha de Levi. Então, doses amadas. Que eram? As doses amadas de alguém fazem parte do contexto. Tudo isso faz parte do contexto do chamado. Pessoas que se casam, pessoas que estão se conhecendo. Moisés viu uma amada, um filho de Levi. Ele viu, ele disse: olhe para alguém. Ele disse aos amados, aqueles aqui. E quem nasceu? Moisés. Uau. Tudo isso está em segundo plano. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E quando ela viu que ele era um belo menino, ela o escondeu por 3 meses. Você era uma boa criança. Alguns de vocês foram preservados de certas coisas. Alguns de vocês têm estado preservados de certas coisas. Você era uma criança boa. Sabe, eu estava conversando com um irmão. Ele disse: meu filho nunca foi nem para a esquerda nem para a direita. Só segue em frente. Nem todas as crianças seguem em frente. Algumas vão para cá, para lá, e especialmente filhos de pastores, eles vão para a esquerda e para a direita em segredo. É tudo em segredo. Sim. Eles vão para a esquerda e para a direita, de forma secreta e discreta, sem que ninguém perceba. A Bíblia diz: ele era uma criança boa. Então isso está no pano de fundo. Está no pano de fundo que você era uma criança boa. Talvez você seja uma criança boa, uma boa menina, um bom menino. Você é do tipo porque vê muitas pessoas que querem servir a Deus, mas tem certos problemas. Sabe, como um irmão, ele não consegue com nenhuma garota que vê. Ele tem que tentar começar a enviar mensagens de texto, vídeos, isso, fazer aquilo, dizer isso, todo tipo de coisa. Eles não conseguem se controlar e talvez Deus precise te preservar. E essas coisas não são atraentes para você.
Sim, algumas pessoas têm um desejo, há pessoas que têm essas perversões e têm um forte desejo de servir ao Senhor, mas por causa das perversões, isso os afeta. Se eles se relacionam com alguém, isso vai mudando para outra coisa. Sim, então tudo isso fica no fundo, de fato. Foi uma infância boa, a sua infância. Você vai se surpreender. Deus te guarda, Deus te traz, te coloca na igreja. Tudo isso faz parte. Você não sabe que todas essas coisas fazem parte do chamado. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E quando ela viu que ele era um bom menino, ela o escondeu por 3 meses. Ela não pôde mais escondê-lo. Ela pegou para ele um cesto de juncos, calafetou-o com betume e piche, colocou o menino dentro e o pôs entre os juncos à beira do rio. Os rios trazem, e a irmã ficou de longe para ver o que aconteceria com ele, e a filha do faraó veio se banhar. No rio não havia água encanada, você tomava banho no rio, e as servas dela caminhavam pela margem. E quando ela viu o cesto, mandou sua serva buscá-lo. E ao abri-lo, viu a criança. E eis que era uma criança. E ela teve compaixão. Tudo está sutilmente presente no pano de fundo. A profunda compaixão de alguém. O sentimento genuíno de uma mulher. O sentimento de uma mulher comum, com suas experiências diárias e emoções. Tudo isso está intrinsecamente no pano de fundo, moldando a narrativa. Não faz ideia de quantas aconteceram para te trazer ao lugar onde Deus está te chamando. Sabe, um dia havia um jovem menino chinês. Um menino chinês. Seus pais eram americanos, então ele cresceu feliz e contente para sempre, desfrutando de uma infância plena. Mas então, quando ele cresceu e foi para, não sei se o ensino médio ou a universidade, as pessoas riam dele e frequentemente diziam: "Como pode ser que você seja realmente chinês?" Eles perguntavam. "Você é chinês e seus pais são americanos brancos?" E eles riam dele na escola. Então ele voltou para sua casa e disse para seus pais: "Mamãe, papai, por que isso aconteceu? Por que eu sou chinês? E vocês são?" Bem, ele nunca tinha notado isso antes. Eles nunca tinham notado isso antes. Você está me ouvindo? E então a mãe dele disse para ele, e o pai dele também disse para ele: "Eu esperei por muitos e muitos anos para que você me fizesse essa importante pergunta, então agora vou te contar o porquê." Existe um contexto para você estar sentado aqui. Sim, e ele disse: "Você não é chinês, você é coreano." Sim, você é coreano, ele afirmou categoricamente e com grande convicção. Sim, você não é chinês, você é coreano. Existe um contexto para onde você se encontra e para o chamado de Deus. Existe um contexto importante. E ele disse, durante a Guerra da Coreia, ele disse, de fato, realmente um pouco: seu pai e sua mãe, seus queridos pais. Veja bem, ele disse: "Eu e sua mãe, seus americanos, nós estávamos na Coreia do Norte e estávamos fugindo para a Coreia do Sul, buscando refúgio e liberdade." Você se lembra da Coreia do Norte? Seja lá o que for, está chegando, não sei, mas tem a Coreia do Sul, ok? Então estávamos escapando e ele disse: chegamos a uma ponte e eles estavam atirando. Não, se você já esteve em uma cidade, eu já estive em uma grande multidão. Quando há uma guitarra legal, ela não é tão pequena assim. Você a ouve assim, você a ouve, quero dizer, se você estiver bem perto. Ah, sim, eu mesmo ouvi isso. Gana, sim, realmente, de fato, sim. Então ele disse que havia tiroteios por toda parte, estava chovendo e era inverno. Então sua mamãe, foi o pai que deu a explicação, ele disse: sua mãe biológica, que ele conheceu e sempre considerou como sua mãe durante toda a sua vida, tinha um bebê chorando incessantemente.
E sua mãe disse, vamos parar. Eu disse, não, não podemos parar, Deus. Você podia ouvir o som? Element, a fundamental component. Vamos parar. Mas tem um bebê chorando. Então ele disse que ela me obrigou a parar. Eu parei no meio do perigo, saí do carro e desci. Havia uma ponte. Ele foi para debaixo da ponte e, quando chegamos lá, ele disse, havia uma mulher nua, uma mulher completamente nua, que tinha acabado de tirar as suas próprias roupas. Ela tinha dado à luz esse pequeno bebê e, tirando as suas próprias roupas, cobriu cuidadosamente o bebê e usou o seu corpo para proteger a criança recém-nascida. E ele disse, você era aquela criança e sua mãe estava morta e você era aquela criança. E nós pegamos você e colocamos no carro. E foi por isso que trouxemos você para a América. E é por isso que você está aqui e disseram, sua mãe deu a vida por você. Sua mãe deu a vida para que você estivesse vivo. Sim. Existe um contexto e uma razão para cada chamado, para cada situação e para cada posição. Quando esse rapaz ouviu essa história, ele disse, não, eu quero voltar para lá. Então, eventualmente, ele finalmente voltou para a Coreia e fez seus pais o levarem exatamente ao local de seu nascimento. Quando ele chegou lá, tirou as suas roupas e deitou-se no chão, chorando profundamente e com grande desespero. Ele disse, mamãe, você se entregou por mim. Você deu sua vida para que eu pudesse viver. E ele chorava e gritava. Isso saiu nas notícias na Coreia. Ele estava chorando nu no chão, vivo, porque sua mãe deu a vida para que ele vivesse, se enrolou, o envolveu com o próprio corpo. Ele não sabia quando ela morreu. Eles estão segurando o bebê. Sim. Há um contexto por trás do seu chamado. E o contexto é a cruz. E o contexto é a sua salvação. E o contexto são muitas pessoas que estão esperando e sofrendo. E esperando que um dos jovens diga, sim, Senhor, eu realmente creio. Eu verdadeiramente creio, profundamente com toda a minha alma. Eu gosto disso. Eu quero fazer isso. Leve isso a sério, jovem. Leve isso a sério, rapaz. É a coisa mais importante. E, na verdade, a única coisa que me interessa, por exemplo, é, você é chamado ou não? Há um contexto. Quando a filha do faraó foi e chamou, havia um bebê chorando. E a criança cresceu. E aconteceu que naqueles dias, quando Moisés já era adulto, ele saiu para ver seus próprios irmãos e observou. E ele viu os fardos, os pesados fardos ali. E ele viu um egípcio espancando um hebreu. E então ele ficou preocupado. Você percebe as coisas com as quais se preocupa. Isso revela que algo está acontecendo. Você vê Moisés sendo ensinado nas florestas egípcias. Você é chamado. Foi apenas a última ponta. O contexto, o fato de sua herança, de onde ele veio, ter sido tirado da água, especialmente ter sido claramente salvo, sobrenaturalmente, indo para a casa do faraó, crescendo na casa de uma mulher rica e de um homem rico, para lhe dar uma mentalidade de homem rico, em vez da mentalidade de um homem pobre. Saindo da prisão, ele vem para governar. Eclesiastes 4:14. Ore sobre isso. Deus está te chamando agora, sim. Deus já chamou muitas e muitas pessoas, e a grande maioria das pessoas que Ele chama são jovens. O que faz você pensar e o que faz você sentir que este é o chamado de Deus para a sua vida? Então, hoje, estou compartilhando com você sobre a grande importância do chamado. É de suma importância porque você realmente não sabe. E eu disse, Moisés disse, ei, Senhor, você sabe. Obrigado por me chamar para todos esses problemas dos israelitas. Sabe, Senhor, sabes, no palácio temos muitas coisas que fazemos aqui.
Todas essas imaginações e ideias sobre ir para uma terra prometida você sabe. Talvez você não entenda o que significa estar em um palácio. Uau! Uau! Pequena prosperidade. Ela apagou seu chamado. Pequeno avanço. Isso mudou a maneira como você pensa. Olá, Muba. Todas essas imaginações sobre Israel, hebraico e tudo mais. Muba, você é de uma geração antiga. Sim. Uma vez alguém me disse, seu pai tem dinheiro. É por isso que você está fazendo essas coisas. Está cumprindo sua vocação porque seu pai tem dinheiro. Meu pai tinha dinheiro. Eu não peço desculpas. Não estou de forma alguma me desculpando por isso. Faz parte, de fato, da minha formação. Deus queria que eu viesse de um lar rico. Faz parte da minha formação. Matacosa Bandarababa. Há um contexto por trás desse chamado. Ah, Jerusalém. Como eu queria reunir vocês. Eu queria ligar para você, mas você era incontestável. Você era incontestável. Você estava pensando em outra coisa. Você queria ser uma estrela do futebol. Saddam, um dia você sabe, Derek Prince disse que você sabe, ele realmente cresceu na Índia. Eu realmente acho que ele nasceu na Índia. Na verdade, você entende. Então ele disse que todos na família dele eram soldados. O pai dele, o tio, o avô, todos eram soldados. Todos estavam no exército. Então ele tinha uma formação militar. Ele mesmo também esteve no exército. Esse era o pano de fundo. Sim. Então, quando ele fala sobre os militares, ele disse: de qualquer forma, um dia havia um coronel ou alguém lá. E eles tinham uma mensagem do vice-rei, que era como o governador, ou o governador que estava aqui pela independência, Arden Clark. Sim, Arden Clark. Então ele recebeu uma ligação, sabe? Veio para uma reunião. Para o jantar, na verdade, era para o jantar. E o coronel, não sei qual era o posto dele, enviou uma mensagem dizendo que não podia ir porque tinha algum compromisso. A solicitação dizia que o problema que aconteceu com o rapaz, acho que ele quase foi dispensado por causa disso. Sem saber que o convite para o jantar era, na verdade, uma ordem. Ou outro convite, como se fosse um tema de oração, ou talvez algum tipo de, quero dizer, você gostaria de vir jantar? Ou, quero dizer, tanto faz. Não, de jeito nenhum. Quero dizer, é uma ordem. Mente. Ele entendeu tudo errado. Ele entendeu mal o convite. O convite de Deus é uma ordem. Você acha que ele está discutindo com você ou conversando com você. É como quando você vai se casar e diz, eu te recebo como minha. Se devo continuar, e tanto faz. Eu deixo meu pai e minha mãe e me uno. Isso não significa que meu pai não deve me ligar. Que você diga ao seu pai, papai, não me ligue. Eu estou por conta própria. Não preciso de você. Você não precisa de mim. Eu fiz um voto, sou um com minha esposa. Nunca me ligue, agora somos um só. Você entendeu errado o inglês. Você entendeu isso errado. Eu deixo meu pai e minha mãe e me uno. Você deixa o quê? Você deixa o quê? Como você está deixando seu pai e sua mãe? Você está brincando. Não entenda mal as palavras em inglês que estão sendo ditas. O fato de Deus estar gentilmente dizendo, você gostaria de, quero dizer, jantar? Você gostaria de jantar? Isso significa venha agora. Isso significa venha agora. Esse convite gentil, na verdade, é uma ordem sobre a sua vida. Você entendeu tudo errado. Você entendeu tudo errado. Jantar. Ele disse para ele, eu tenho seja lá o que for. Então o cara jantou na casa. Eu não sei o que ele ia te dizer no jantar.
no jantar ele fosse te informar que você está sendo nomeado o próximo governador, vice-governador ou algo assim. Você nem sabe. Você está ocupado. Sério, por favor, fiquem de pé, todos vocês agora. É um comando. Levante sua mão. Quero que todos orem sobre o chamado de Deus. Ore 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 sobre o chamado de Deus. Talvez você esteja online. Talvez você esteja assistindo. Kalamusandari babandalababa. Reza também. Também levante sua mão. Estamos olhando para o chamado de Deus. Assim. Nós te damos muitas e sinceras graças. Nós te damos graças. Nós te damos louvor. Nós te damos Graças. Nós te damos louvor. Nós te damos graças. Nós te damos todo o nosso louvor e adoração. Nós te damos todo o nosso louvor e adoração. Aleluia. 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 Indeed. Aleluia. 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 obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, nós te amamos. Jesus. Muito obrigado. Para a chamada, Obrigado pela ligação. a importância do chamado Obrigado por no contexto das chamadas. Nós te damos graças. Coloque a mão no coração. Coloque a mão no coração. Senhor, se me chamaste, Senhor, se me chamaste, abra o meu coração para esse chamado. Abra os meus ouvidos para esse chamado. Eu sou chamado. Eu estou dizendo, sim, Senhor, eis-me aqui. Envia-me, usa-me, envia-me. E estou disponível. Eu quero fazer, eu quero te obedecer. Obrigado, Senhor. Perdão pela má interpretação e pelo mal entendido do convite. Eu pensei que era um convite, mas eu ouço agora em meu espírito que é uma ordem, é uma instrução muito clara. Essa é uma palavra sua, é uma palavra para nos unirmos, para ouvirmos, para escutarmos. Obrigado. Obrigado por esta parte importante das nossas vidas, o chamado de Deus. Nós te damos graças e nós te louvamos em nome de Jesus. Pai, obrigado por tocar nossas vidas esta noite. Somos realmente muito gratos. Agradecemos por abençoar cada uma de nossas vidas e corações. Em nome de Jesus. Obrigado por nos ligar. Obrigado pelo Kodesh. Todos nós que estamos aqui. Obrigado pela ligação. A instrução. Essa característica é importante sobre nossas vidas. Nós faremos isso. Não olharemos para os outros, mas seremos obedientes ao chamado celestial. Nós te damos graças. Nós te louvamos. Obrigado a cada jovem que foi chamado aqui hoje. Obrigado por cada pessoa que diz, sim, Senhor, aqui estou. Envie-me, use-me, toque-me, leve-me, tire minha vida. Nós te damos graças e te louvamos. Em nome poderoso de Jesus. E todos disseram, amém. Deus o abençoe. Junte as mãos. Podem sentar-se.